amigos do canal Ava, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, nós vamos conversar com a irmã Ana Regina Maia de Moraes. Ela é da área de saúde, todos conhecem como uma grande dentista, e nós vamos conversar um pouco com ela sobre, logicamente, essa experiência profissional, para ela compartilhar com a gente algumas dicas importantes, e também vamos contar um pouco da sua história na mensagem da hora. Irmã Regina, seja muito bem-vinda ao canal Ava. Muito obrigada, uma boa tarde. Tudo bem contigo? Tudo bem com os irmãos? Um abraço para todos. Há quanto tempo você se formou? O que levou você a fazer essa escolha por essa área? Eu estou formada há 12 anos. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Comecei a fazer a faculdade e me apaixonei por lidar com o ser humano, por cuidar das pessoas, estar com as pessoas. E não teve assim não era meu sonho. Mas acabou se tornando um sonho viver a odontologia, que é uma coisa que eu gosto muito. Você se sente realizada, Regina, nessa profissão? Me sinto muito realizada, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de promover sorrisos, né? E ver as pessoas sorrirem é muito bom. Não só o sorriso físico, mas o sorriso da alma. Tem pessoas que não têm dentes e sorri, e tem pessoas que têm dentes e acabam não sorrindo, mas aquela felicidade, você vê o paciente se sentir alegre, realizado, voltar a sorrir, isso é uma coisa que me satisfaz muito, que eu fico muito bem, muito feliz. Você acha que a grande maioria das pessoas tem dificuldade em sorrir por causa dos dentes? Também tem. Eu acho que as pessoas têm muito mais um bloqueio por causa disso do que a ausência assim dos dentes. Claro que a ausência dos dentes acaba envolvendo e impedindo muita gente de sorrir. Mas esse não é um empecilho maior. Qual é um cuidado, qual é uma observação que você faz para as pessoas em relação aos cuidados com o dente em geral? Cuidados com o dente, se a pessoa tiver o hábito de escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia e usar o fio dental uma vez ao dia, que eu digo seguramente que o fio dental se torna mais importante do que a escovação. Se a pessoa tiver esse hábito, ela vai ter uma condição saudável em relação à parte bucal dela. Escovou os dentes e passou o fio dental, pelo menos uma vez ao dia, passar o fio dental e escovar os dentes 2 vezes ao dia, ela vai ter uma boa saúde bucal. Em relação ao creme dental, ou como muitos chamam a pasta de dente. A pasta de dente. Há alguma recomendação específica ou são todas iguais? São todas iguais. Tem um marketing, tem uma que acaba prometendo que vai clarear mais, outra que vai dar mais brilho, outra que vai proteger mais. Isso é marketing. O grande segredo é você saber usar. A gente tem nas pastas dentais um produto chamado flúor. E o excesso do flúor no nosso corpo, ele gera um problema chamado fluorose, que são manchas brancas. Você consegue ver se a pessoa tem problema quando você vê muitas manchas brancas na região dos dentes. E isso acontece pelo excesso de ingestão desse flúor. E como que a gente ingere muito esse flúor? As pessoas vão pôr a pasta na escova. Ela passa do canto das cerdas até o final das cerdas. Não, pasta tem que ser uma bolinha. De preferência, a gente fala que é do tamanho de uma ervilha. Uma bolinha de pasta é o suficiente. É igual aí a gente entra na questão da escova. Tem escovas caríssimas, mas a escova ela só tem que ter 3 requisitos. Ela tem que ser cerdas macias, pequenas e arredondada. As pessoas que usam cerdas médias ou duras estão provocando algum dano nos dentes? Estão provocando um dano muito conhecido, que é a erosão. Na região, explicando de uma maneira mais forte, mais fácil, o dente ele tem uma região onde tem mais esmalte. E na região onde fica em contato com a gengiva, que todo mundo chama da região do pé do dente, aquela região ela tem menos esmalte do que a parte de cima. Então quando eu uso uma escova mais dura ou média, ou uso uma pasta dental que tenha muito abrasão, que tem às vezes tem umas que tem, para clareamento, elas vêm como se fosse uma areia, ela é meio aerosinosa. Quando eu escovo os dentes de uma maneira, e todo mundo tem esse hábito de escovar muito forte, quando ele passa aqui, essa região de esmalte que é menor, ela vai se desgastando e aquilo vai deixando sensível. Não é uma coisa da noite para o dia, porém, ao longo dos anos, o dente vai se tornando muito sensível, a pessoa sente dor com frio, ou às vezes com quente também, ou quando ela sorri, que bate ar, ela sente dor.
Por quê? Porque ela desgastou demais aquela região que a gente chama de cervical, que seria o pezinho do dente, por ela não ter a mesma quantidade de esmalte que aqui em cima, que é muito mais rígida. Então, por isso que a gente sempre recomenda uma escova macia, para a pessoa não pôr tanta força, porque ela normalmente vai pôr força para escovar. Então, se ela usar uma escova macia, aquilo já é um pouco diminuído. Regina, e com relação a essas recentes técnicas de clareamento, fazem diferença? São boas? Clareamento é uma coisa boa, vale muito a pena. Eu gosto, eu recomendo, de uma maneira adequada a ser feito e ser utilizado. O que é o clareamento? Ele vai atingir o esmalte, que é essa primeira camada do dente, clareando aquela superfície. Quando você usa o clareamento de uma maneira errada, você não clareia aquilo, você desmineraliza. O dente é como se fosse uma folha de isopor, um isopor cheio de cavidade, cheio de furinho. O gel entra naqueles furinhos e clareia aquela região. Quando eu uso aquilo em excesso, ele não vai clarear. O que ele faz? Ele descalcifica, ele vai criando maior erosão. Aquelas erosões que são bem pequenininhas, naturais, elas vão se tornando maior. O que ao longo do tempo vai tornando aquele dente muito mais sensível. Então, o clareamento a gente indica sim. Se o paciente fizer o clareamento no consultório, ele tem que fazer pelo menos uma vez ao ano. E se for um clareamento em casa, de 6 a 1 ano somente. 6 meses a 1 ano. Não como tem muita gente que de 2 em 2 meses usa, a gente faz o hábito. Não é uma coisa desordenada, ele tem que ser orientado por um profissional da saúde, um dentista, tem que estar acompanhando, porque às vezes você pode achar que você está clareando, mas você está desmineralizando o seu dente, deixando ele frágil, porque quando eu vou aumentando aqueles canalículos, aqueles espacinhos, eu estou deixando aquele dente muito mais frágil, vai ficar mais sensível, ele pode ficar até uma sensação de mais branco, mas ele está ficando muito mais frágil, que é um risco, e é o que a gente tem muito hoje, pessoas que usaram de maneira desordenada e acabam tendo problema ao longo do tempo. Regina, você comentou agora há pouco que os dentes bem tratados ajudam as pessoas a ter mais liberdade para sorrir. Mas você destacou que, na verdade, o maior sorriso de todos é o sorriso da alma. E o que pode ajudar para que a alma sorria mais? Eu creio que estar em Cristo, viver em Cristo, é o grande motivo da nossa alma sorrir. Buscai primeiro as coisas de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho o privilégio de ter nascido na mensagem e ter sido apresentada a essa mensagem desde o ventre. Então, isso é o meu motivo maior da minha alegria. Eu sou feliz, sou satisfeita, sou agradecida a Deus pelo privilégio de crer no Mombrana, de crer nessa mensagem, de ter a certeza, é uma certeza que nós temos, de que estamos no que é correto. E isso faz a nossa alma não só sorrir, como vibrar de alegria todo o tempo. Regina, você é filha de pais pioneiros na mensagem. Qual a importância de ter os pais na mensagem? O quanto isso ajudou você mesma a se estabelecer, a se firmar nessa palavra? Total importância. Eu sou privilegiada. Eu tenho um pai que conheceu a mensagem no início, né, pela rádio. Minha mãe também aceitou a mensagem logo, assim que meu pai conheceu, minha mãe aceitou a mensagem. São colunas, são pioneiros e faz toda a diferença. Eu tenho um exemplo vivo do que é ser cristão, do que é ser perseverante, do que é viver essa mensagem todos os dias na minha casa. Meu pai caminhoneiro sempre esteve ausente, mas minha mãe sempre foi um exemplo maravilhoso para nós. E o meu pai chegava para complementar isso. Meu pai viajava, estava sempre fora, mas sempre tinha um testemunho cristão. Então eu sempre pude ver isso. Tenho irmãos criados na mensagem, tios, família. Hoje a minha família é uma família grande na igreja, graças a Deus. Meu pai sempre pregou, meu pai sempre teve isso de levar o evangelho, pregar. Onde ele está falando. Eu tenho isso como exemplo e vejo e
É um privilégio muito grande eu conviver dentro de uma família que está toda na mensagem. É um grande privilégio. É normal que todo cristão ou cristã, né, Regina, tenha seus momentos mais felizes, seus momentos mais difíceis. Você poderia compartilhar com a gente qual foi, talvez nessa sua trajetória, um dos seus momentos mais difíceis que exigiu de você maior fé, maior superação? Eu já tive as minhas fases muito difíceis, como qualquer cristão e uma moça, como um jovem dentro da mensagem, mas eu sempre procurei, eu vou. Mesmo que eu chegasse lá e eu me sentisse a pessoa mais indigna de estar ali, e assim, o que eu estou fazendo aqui se o meu testemunho lá fora é totalmente diferente do que eu estou mostrando aqui dentro. Eu fui criada na igreja, tenho irmãos todas as idades, irmãos de idade que têm um carinho enorme por mim e às vezes vêm falar comigo e eu me sinto responsabilizada. Eu falo, esse irmão está me elogiando, mas ele nem sabe de tudo que eu já fiz, de tudo que eu passei, mas eu sempre procurei isso, eu estou vindo. E isso que está precisando fechar, em um momento eu vou ser liberta. E graças a Deus eu tenho visto isso. Coisas que antigamente para mim talvez eram uma tentação, uma dificuldade, a maturidade também vai chegando, a idade vai chegando e você vai vendo que aquilo já não te atinge mais, graças a Deus. Como todo cristão você tem dias ruins, falhas, fraquezas, dias que você fala, eu não sou digna de estar aqui, eu não sou uma filha de Deus. Mas eu sempre penso, continue indo. Deus sabe da sua necessidade e Deus usa um hino, às vezes o pastor, alguém dá um destaque, que era exatamente aquilo que você precisava ouvir. E você fala, não, Deus me ama, e Deus me usou nisso, Deus tocou no meu coração e eu preciso consertar nisso, eu preciso acertar aquilo. E as coisas vão se encaminhando e nós vamos nos alinhando. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a irmã Regina, ela é filha, como ela mesma disse, de pais pioneiros na mensagem. Sua mãe é a irmã Risa, seu pai é o irmão Hernani, essa figura tão adorada, prestigiada e querida dentro do meio cristão. E talvez alguns de vocês também não saibam, não lembram, mas a irmã Regina também é irmã do saudoso irmão Samuel, um dos maiores inspiradores cristãos. Ele era líder de cântico em São Paulo. Quem não lembra dele, da sua alegria, da sua inspiração? Ele fazia da nossa igreja ser uma parte do céu na terra, e hoje ele está no céu. Mas Regina, qual foi, talvez aí, a melhor recordação que você tem do seu irmão, nosso saudoso irmão Samuel? Melhor lembrança que eu tenho dele dentro da igreja, com certeza, era essa vivacidade em cantar. Ele colocava vida no que ele cantava. O Samuel acho que muitas pessoas recordam daquele hino, há uma tumba aberta em Jerusalém. Ele vivia aquilo, né? Ele cantava e você sentia alegria, sentia bem de cantar com ele. Mas eu lembro que era muito divertido. Nós dois vinhamos no ônibus brincando muito, a gente sempre veio cantando. E no tempo que nós cantávamos no conjunto, ele vinha cantando em vozes e a gente cantando. E hoje eu fico imaginando, acho que as pessoas olhavam e falavam, o que aqueles dois loucos? Porque ficava um cantando no baixo e outro no contralto, extremamente alto, a gente não estava se importando se a gente estava no ônibus e era muito divertido. Sinto muitas saudades do meu irmão e é uma coisa que eu já falei várias vezes. A certeza que eu vou vê-lo é o que não nos faz enlouquecer. Porque quando você perde alguém, a sensação que você tem é que você vai enlouquecer. De você falar, eu não vou mais vê-lo. Mas não, eu tenho muita certeza que eu vou vê-lo. Naquela manhã gloriosa eu vou vê-lo, eu vou ver o irmão Antônio, que é um amigo que eu sinto muita saudade. Depois que Deus levou meu irmão, o irmão Antônio veio... Qual irmão Antônio? O irmão Antônio Padeiro, que era diácono. Depois que Deus levou meu irmão, o irmão Antônio veio ocupar esse espaço. E era um grande amigo meu. Eu sinto muita saudade do Samuel, eu sinto muita saudade do irmão Antônio e entre outros, né? A gente tem muitos irmãos na igreja que partiram, que a gente sente falta, mas eu
eu sei que eu vou vê-los. Ana fala, se eu não me engano, no quarto selo, que tem uma varanda no céu e que ele permite de vez em quando os que partiram vir até essa varanda e nos ver. Então eu procuro levar isso sempre para mim, eu sempre acho que eles estão ali me vendo. Então quando um dia que a saudade aperta, eu olho para cima e falo, Samuel, vem para a varanda, vamos conversar. E eu converso com ele, converso com o Antônio, canto os hinos do pastor José Xisto, que eu lembro bastante. E isso vai nos suprindo, nos acalentando. Você falou em hino. Qual é o seu hino preferido, Regina? Meu hino preferido, Sião, cidade tão linda. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar. Acho que é o meu hino favorito. Aliás, um dos hinos mais tradicionais. Cristãos, né? Eu sou chato, irmão. Eu acho que não tem muita necessidade de hino novo sempre. Eu acho que se nós cantássemos os hinos antigos, prestando atenção nas letras, e cantasse com vontade, você não precisava nem de hino novo. Não quer que seja contra. Eu acho que não tem necessidade. Regina, e a sua principal mensagem, a mensagem que você leu, que mais te impactou até hoje? Meu irmão Brana fala que Jó não estava fazendo nada de errado. Jó estava vivendo a vida dele tranquilamente. E foi Deus que chamou a atenção do diabo sobre Jó. Não foi o diabo que chegou e foi falar para Deus, olha, não, foi Deus que falou, viu meu servo Jó? Foi Deus que fala. O pastor Joaquim prega até numa escola dominical, num encontro, e ele fala isso. Ele fala que é uma coisa que chamou muita atenção dele e me chamou. Já estava quietinho, irmão, já não estava fazendo nada de errado. E Deus foi lá e falou assim, viu meu servo Jó? E Deus tinha tanta confiança em Jó que Deus colocou Jó à prova. E aí o diabo vem e fala, não, mas ele tem tudo, ele tem isso. E Deus fala, então pode ir lá, testa. E isso acho que é a mensagem que mais sobressalente para mim do irmão Brana, é quando ele conta a história de Jó. Regina, e me diz uma coisa, se você tivesse um minutinho, uma conversa de 1 minuto com o nosso profeta William Brana, o que você falaria para ele, uma vez que você está nessa mensagem que ele nos trouxe há tanto tempo? O que você imagina que estaria podendo compartilhar com o nosso profeta? Eu acho que eu queria que ele me contasse como foi a experiência de falar a palavra falada e os esquilos aparecerem. Eu agradeceria a Deus pela vida dele. Eu deixaria claro que eu sou muito grata a Deus por Deus ter usado ele para ser nosso profeta, pela vida dele. Porque ele era um homem usado por Deus, né? Ele não era um Deus, mas ele era um homem usado por Deus. O que Regina foi fazer no Paraguai? E a Regina foi resolver estudar. Tem me fascinado. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto. Eu estou muito satisfeita de estar lá. Uma qualidade de ensino muito boa mesmo. Nas suas próprias palavras, quem é a Regina? A Regina, ela é muito divertida, mas ela é uma moça muito sincera, muito companheira, sou muito amiga, mas não é uma menina mais, né? É uma mulher já, um pouquinho madura. Eu gosto muito da pessoa que eu me tornei. Sou muito feliz com a mulher que eu me tornei. Parabéns. Regina, você é uma irmã que já tem uma história muito bonita na igreja, né? Tem muitas jovens que têm você como uma referência pela história que você tem. O que você pode de passar para essas pessoas que estão buscando também as suas realizações na vida? Você também já, conforme você mesma já falou, você já se formou, você já conseguiu um certo status, uma certa situação muito interessante, resultado das suas conquistas. O que você poderia passar de mensagem aí para essa juventude? Eu acredito assim, que assim como eu queria, muitas moças têm a vontade, têm um sonho de formar uma família, ser mãe, mas eu coloquei isso como uma consequência da minha vida, não como a meta da minha vida. Não tenho problema nenhum quando tem pessoas que têm isso como meta, mas eu não tenho. Então, assim, eu me equipei, estudei, trabalhei, conquistei, tenho hoje a oportunidade de estudar novamente. Se isso vir a acontecer, isso vai agregar a minha vida. Mas eu me preparei
para viver feliz. Nesse sentido, Regina, qual é o seu grande sonho? Hoje eu acho que o meu grande sonho é agregar uma família, agregar um filho, agregar, rodar o mundo, viajar, porque eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar, então poder voltar nos lugares que eu amei de conhecer e conhecer novos. Eu acho que o meu grande sonho é ter poderio financeiro para poder fazer isso e poder usufruir das coisas que me fazem bem. Muito bem, Regina, que Deus te abençoe nessa sua obrigado. trajetória, no seu propósito. Deus abençoe. A sua história, a história da Regina, é a nossa história. Em breve, nós vamos fazer também uma conversa como essa com o pai da Regina, o querido irmão Hernani. Também tem muita história boa para contar. É mais, Deus abençoe.